graça e a paz de Cristo seja com todos. Mais uma vez quero agradecer a sua participação aqui no canal e também pelas vossas orações. Se inscreva no canal, ative o sininho, clique no gostei, deixe nos comentários um amém, glória a Deus. Esta ação permite que você também leve a palavra do Senhor às outras pessoas que são interessadas neste mesmo assunto. Assista umas 3 vezes durante a semana para você aprender bem o conteúdo da lição. Nos idos de 1977, tinha um pastor que se chamava-se José de Souza. E ele, para explicar o batismo com o Espírito Santo, ele nos contou uma ligeira ilustração que eu quero compartilhar com você. Há muito tempo atrás, quando as ferramentas se faziam nas ferrarias, entre fornos, bigornas, martelos e fogo, um patrão perguntou ao empregado: o que é o batismo no Espírito Santo? O empregado ferreiro era batizado com o Espírito Santo, mas não soube explicar a sua experiência pentecostal. Chegando em casa, preocupado, foi ler a Bíblia e foi orar. Dormiu pensativo e acordou ainda sem a resposta. Foi para o trabalho meditando na pergunta do patrão e, como de costume lá no trabalho, o patrão foi vistoriar o trabalho dos empregados e foi se aproximando do local aonde ele estava. E preocupado com a resposta, esse irmão começou. Preocupado e meditativo, passou a orar em espírito e ficou aguardando do Espírito Santo a resposta que daria ao seu patrão. Ele pegou o ferro, bateu na bigorna, colocou no fogo e, enquanto ele meditava, o fogo foi aquecendo o ferro e o ferro foi ficando vermelho em brasa. Quando ele foi pegar com a tenaz novamente o ferro, ele viu que o ferro estava vermelho em brasa e o Espírito Santo iluminou o seu entendimento e ele já sabia qual a resposta daria ao seu patrão. O patrão, conforme vinha vistoriando, chegou próximo dele e fez a mesma pergunta: o que é o batismo no Espírito Santo? Imediatamente o empregado respondeu: o batismo com o Espírito Santo é isto que o senhor está vendo, apontando para o ferro vermelho em brasa. É o ferro no fogo e o fogo no ferro. Para você entender bem essa ilustração, o batismo com o Espírito Santo é um mergulho do crente no Espírito e o revestimento do Espírito Santo sobre a vida do crente, para uma vida de serviço, para uma vida de evangelização, de adoração, de louvor, de oração, para servir a Deus na obra do Senhor. Agora, o que é o batismo com o Espírito Santo? Vamos explicar o fenômeno pentecostal em Atos capítulo 2, a partir do que João Batista disse em Mateus 3:11, apontando Jesus como o batizador. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus disse também que era uma promessa do Pai, que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo e que eles deveriam aguardar em Jerusalém. Isso está escrito em Lucas capítulo 24 e 49. Os discípulos deveriam também esperar esse revestimento de poder para sair fazendo a obra do Senhor. Eles estavam amedrontados, estavam acanhados, estavam tristes porque Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou e mandou eles aguardarem para serem revestidos de poder. Os discípulos, em Atos 2 e versículo 4, eles foram plenamente cheios do Espírito Santo de Deus e passaram a falar outras línguas, algumas que eles inclusive não entendiam. E em outras passagens bíblicas, a expressão de ser cheio do Espírito Santo, ela tem um entendimento de vida plena no Espírito Santo e também um entendimento de vida no fervor do Espírito Santo, porque o crente batizado com o Espírito Santo, ele tem autoridade para pregar, para falar do Evangelho, para evangelizar, para visitar, para fazer a obra do Senhor. E assim esse crente também é grandemente, ricamente abençoado na obra do Senhor. Existem 2 bênçãos principais e importantes para todo crente. A primeira é que todos que recebem Jesus Cristo como Salvador, sendo de igrejas pentecostais ou não pentecostais, igrejas tradicionais, todos recebem o Espírito Santo de Deus. Todos que aceitam Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo passa a fazer morada em sua vida. Então isto é muito importante você saber. E também os discípulos que creram e seguiram a Jesus Cristo, de acordo com Atos 8, de 12 a 17, receberam o batismo no Espírito Santo após a conversão. Os discípulos já haviam, Jesus Cristo já havia assoprado o Espírito Santo sobre os discípulos. Os discípulos já eram seguidores de Jesus, já criam que Jesus Cristo era o Filho de Deus.
Depois, em Atos 2, é que eles foram batizados com o Espírito Santo. Portanto, o batismo com o Espírito Santo é para aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus. O conceito teológico de batismo no Espírito Santo: o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. O Espírito Santo já mora no crente, aí o crente é revestido do poder do Espírito Santo, de acordo com Lucas capítulo 24, versículo 49. Ocorre depois também da salvação, depois que recebe a Jesus como Salvador, depois que já tem a vida justificada, regenerada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, lavado no sangue de Jesus. Aí o crente ora e busca o batismo no Espírito Santo, para ser um vaso de bênção na obra do Senhor. E é também para todos os salvos, para todos aqueles que creem, para todos aqueles que buscam continuamente. Nunca cessou o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, de acordo com Atos capítulo 2, versículo 18. Segundo uma antiga ilustração, ela nos explica algumas coisas a respeito da necessidade do fogo, do poder, da unção do Espírito Santo na vida do crente. Só uma bala de canhão é impossível derrubar a porta de uma fortaleza. É preciso de um canhão que dispare essa bala. E ainda assim faltaria algo, o pavio e a pólvora. Mesmo assim, nada aconteceria se não houver o fogo que acende o pavio, que acende a pólvora e que dispara a bala e que assim derruba a fortaleza inimiga. E essa pequena ilustração vem nos trazer o entendimento de que as igrejas devem ser organizadas, as igrejas precisam ser planejadas, as igrejas precisam ter métodos, as igrejas precisam de organização. Porém, toda essa organização, se não tiver a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o movimento do Espírito Santo, toda essa planificação não sai do papel, não dá em nada, não dá resultado nenhum. Então é preciso da centelha de fogo que dinamiza a igreja, que coloca a igreja em ação. E esta centelha de fogo é o Espírito Santo. O fogo, ele é o símbolo do Espírito Santo. Para derrubar as fortalezas, como disse o apóstolo Paulo em Efésios 6:10, sobre potestades, principados, tudo da maldade que estão nas regiões celestiais dos ares, perturbando a vida da igreja, a vida das pessoas no mundo. Então é preciso do poder do Espírito Santo. E também para derrubar fortalezas, como o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 4 e 5, as fortalezas malignas e satânicas, para poder entrar o Evangelho no coração das pessoas. O propósito do batismo no Espírito Santo, a finalidade do batismo no Espírito Santo é a capacitação para servir a Cristo. É poder de Deus para uma vida santa e para uma vida de serviço. É o revestimento pleno do poder do Espírito Santo atuando na vida do crente. É para a proclamação do Evangelho e para o testemunho do cristão. Você que ainda não conseguiu ainda se mover no trabalho do Senhor, proclamar o Evangelho, testemunhar de Cristo, você está precisando do poder, da unção, da graça do Espírito Santo de Deus na sua vida. Receba, porque Deus tem coisas grandes para você. A capacitação do Espírito Santo no cristão. O batismo significa imersão, isto é, um mergulho. E a Bíblia corrobora com esse termo, dizendo em algumas passagens que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Também em algumas passagens a Bíblia diz derramar o Espírito Santo. E algumas palavras do Senhor a Bíblia diz, caiu o Espírito Santo sobre eles. Então você precisa ter uma vida plena e cheia do Espírito Santo de Deus. Capacita o crente para conhecer os mistérios de Cristo. Quem conhece o homem internamente é o Espírito que está no homem. Quem conhece a Deus é o Espírito de Deus, porque ele é proveniente de Deus, segundo Efésios 3 e 5. Capacita para profetizar e revelar, e também para testemunhar e realizar milagres, de acordo com Romanos capítulo 15 e versículo 19. Uma necessidade real e atual. O batismo no Espírito Santo, ele veio para dinamizar a obra evangelística. Como vemos em Mateus 3,16, Marcos 1,8, Lucas 3,16, João 1 e 33. Essa promessa é para todos os crentes.
Esta promessa é para edificação e crescimento espiritual da igreja. Não há regras para receber a promessa de Deus. É preciso arrependimento, fé, oração e perseverança, de acordo com Lucas 9, de 11 a 13. O revestimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Em João capítulo 20, versículo 22, os discípulos receberam o Espírito Santo quando Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Em Lucas 24, 49, os discípulos deveriam ir a Jerusalém a fim de serem revestidos do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, os discípulos foram plenamente cheios do Espírito Santo. Existe um termo em Atos 2, versículos 3 e 4, que diz assim: outras línguas. Este termo é explicado de uma forma teológica pela palavra glossolalia, que significa falar em outras línguas, e também xenolalia, que significa falar em outras línguas conhecidas. Isso não é um caso de psiquiatria, de psicologia, de psicanálise. O cristão não está ficando doido e nem está ficando maluco, porque o crente que ele tem visão, ou que tem revelação, ou que ele fala em outras línguas, segundo o pastor Antônio Gilberto, citado pelo pastor Helenay Cabral, significa é um milagre linguístico e sobrenatural, é uma manifestação do Espírito Santo, é uma evidência externa do batismo no Espírito Santo. Assim como também os frutos do Espírito Santo é uma evidência externa de que o Espírito Santo habita na vida desse crente, segundo Gálatas 5:22. Assim como também os dons espirituais, quando são manifestados diante da igreja, ou diante do indulto, ou diante do infiel, ela também é uma manifestação externa do Espírito Santo na vida do crente, de acordo com 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 1. A função das línguas estranhas. A função das línguas estranhas na oração. Língua estranha, ela edifica quem ora. Quem está orando em línguas estranhas está edificando a si mesmo. Porém, quando essas línguas estranhas ela se torna uma língua profética, então a pessoa que está ouvindo, ela entende o que está sendo dito. Ou quando ela é interpretada por um outro que tem um dom de interpretação das línguas, as pessoas que estão ao redor entendem exatamente o que está sendo dito. Então essa ação, ela edifica os indoutos. Quem são os indoutos? São aqueles que não são instruídos a respeito das coisas de Deus, da palavra de Deus, das coisas espirituais, do batismo no Espírito Santo, e edifica também os infiéis, que são aqueles que não receberam ainda a Jesus Cristo como Salvador e, portanto, não conhecem a palavra de Deus, e assim também o Espírito Santo ainda não faz morada nos seus corações. O batismo com o Espírito Santo está associado ao mover profético. Isso você pode ver lá em Atos 2, 4 e 17, Atos 19 e 6. O que fala em língua, fala com Deus em mistério. Lá está em 1 Coríntios 14 e 2. Atualidade do dom de línguas e batismo no Espírito Santo. De acordo com Joel, capítulo 2, do 28 ao 32, e Atos, capítulo 2, do 16 ao 21, todos podem ser batizados no Espírito Santo, tanto idosos, crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, todos podem receber o batismo no Espírito Santo sem acepção social, sem acepção de cor, de pele, de idade, de nada. Todos podem receber o batismo no Espírito Santo. Em 1 Coríntios 14 e 4, quem fala língua, ele é edificado. Em 1 Coríntios 14 e 5, o apóstolo Paulo concorda com o dom de línguas, porque ele disse que gostaria que os coríntios todos falassem línguas. Em 1 Coríntios 14, 18, nesse contexto, o apóstolo Paulo tinha variedade de línguas, mas nós precisamos entender o seguinte: o apóstolo Paulo era poliglota. Ele falava hebraico, que era a língua do povo judeu, ele falava grego, suas epístolas foram escritas em grego, e ele estudou em escolas romanas, onde muitos professores eram gregos. Ele falava aramaico, porque era a língua que era falada na época, lá em Israel, na época de Cristo, e ele também falava latim, porque ele era cidadão romano, e o idioma de Roma era o latim. Mas, lá no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 14,
em 1 Coríntios capítulo 12, não está falando sobre capacitações aprendidas nas escolas, na faculdade, com outras pessoas, na prática da vida, experiência de vida. Não está falando de idiomas aprendidos em escolas, com outras pessoas, em casa, na língua materna. Não está falando nada disso. Está falando de dons espirituais. O apóstolo Paulo está doutrinando, ele está ensinando como devem ser utilizados os dons espirituais na vida cristã, na igreja. Então ele doutrina sobre dons espirituais. Ele não está falando de capacitações aprendidas nas escolas, nas faculdades, em casa ou com outra pessoa. E para concluir, busque o batismo no Espírito Santo. E busque também os dons espirituais. É uma bênção para a sua vida, é uma bênção para a sua família, é uma bênção para você fazer a obra do Senhor. Busque o batismo com o Espírito Santo e busque também os dons espirituais com oração. É necessário ter uma vida de oração, com fé. É preciso ter fé e acreditar. E com muita esperança de receber, muito desejo de receber e com muito amor no coração. Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula e pela palavra de Deus que dura para sempre. Assista mais 3 vezes durante a semana para você aprender bem o conteúdo da lição. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, deixe o seu comentário. Até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, hoje e sempre.